Despesa fixa, despesa variável e markup ou margem de lucro. O que quer dizer isso dentro da comunicação visual e como que você pode usar o conhecimento sobre isso e essa separação claramente para poder melhorar a margem de lucro da tua empresa. Saber a diferença real entre uma despesa fixa e uma variável e o que está acontecendo aí na tua empresa que às vezes você está se enganando dentro do dia a dia por conta dessas diferenças. Eu sou o Judá Donai e eu estou falando hoje com você que é empresário, empresária de comunicação visual ou ainda quer ingressar nesse mercado. E é o seguinte, roda a vinheta aí. Galera, é o seguinte, esse vídeo de hoje ele vai falar diretamente sobre gestão. Então, se hoje na tua empresa você está tendo um pouco de dificuldade na questão do controle dos teus números, ou até mesmo saber quanto que você está ganhando, quanto você está gastando, aonde que está indo o teu dinheiro, e o que é de fato um custo que você precisa já deixar fixo na tua empresa, porque ele faz parte, ponto final. Se você hoje, quando por exemplo vai entrar numa tomada de decisão de melhoria na gestão, de fato poder ver mais dinheiro no final do mês, às vezes você pensa assim, preciso cortar um custo fixo. Todo mundo fala, começa cortando os custos, mas quais são os custos que talvez você pode ou não cortar? O que é aquela despesa variável que você talvez aí esteja enxergando ela como uma despesa fixa e na real ela não é. Ela está ali simplesmente dependendo do teu faturamento para existir. E basicamente é sobre isso o tema desse vídeo. Então vamos lá. Cara, despesa fixa. Primeiro eu quero contar para vocês uma realidade que aconteceu comigo dentro da minha empresa de comunicação visual. Cara, quando a Insight a gente abriu ela, eu já tinha um conhecimento melhor, porque a Invista já tinha sido um baita aprendizado e quando eu vendi a minha parte na sociedade e abri a minha empresa sozinho, eu já tinha mais clareza sobre quais eram os pontos que eu não podia errar de novo. E o que eu vim bem claro sobre essa parte de gestão? Cara, eu separei primeiro, listei tudo que eu precisava ter de custo e controle real para poder ser o custo fixo da minha empresa. Ou seja, quais eram as despesas que eu ia ter que pagar todos os meses, independente de quanto eu vendesse. Basicamente isso num conceito geral. Eu não sou economista, eu não sou um administrador, um cara super fodástico, mas eu quero compartilhar com você aquilo que tem dado certo para mim no que diz respeito a gerenciar uma empresa de comunicação visual e não só minha. Hoje eu ajudo a gerenciar a empresa de comunicação visual dos meus clientes de consultoria e do pessoal da mentoria. Então assim, nesse aspecto geral, despesa fixa é tudo aquilo que existe independentemente de você vender ou não. Ou seja, conta de água, de luz, de telefone, entre diversas outras contas aí que você paga todo mês para a tua empresa poder existir, poder funcionar. A gente fala que são as despesas operacionais, né? A despesa operacional é todo o gasto, despesa operacional e custo fixo é praticamente a mesma coisa, mas é todo o gasto que você tem para transformar o seu custo variável em lucro. Ou seja, o que é o custo variável nesse caso? O custo variável é aquilo que você manufatura, são as matérias-primas, são os custos que existem na tua empresa a partir do momento que você começa a vender. Ou seja, se hoje você tem que pagar o salário do funcionário, cara, você tem que pagar independente se ele vai entregar o serviço, se ele vai vender, se ele vai faturar, se ele vai criar o layout, independente disso, tu tem que pagar o salário dele. Isso é fácil. Mas e quando a gente fala da hora extra? A hora extra, ela é um custo fixo ou ela é um custo variável? No meu ponto de vista, eu sempre coloquei como uma despesa variável. Por quê? Na verdade, com base na capacidade produtiva que eu tinha dos meus colaboradores e da minha equipe, é fácil falar porque assim, quando a gente fala de uma máquina, a gente tem horas, metro quadrado por hora que ela entrega. Mas se você começar a parametrizar, de fato tirar médias dos teus colaboradores, você vai identificar que você tem uma capacidade produtiva. E a capacidade produtiva da tua empresa é quanto você consegue faturar, vender, ou melhor, na verdade, entregar no final do mês com aquele custo fixo. Ou seja, cara, minha empresa, eu tenho um custo fixo de R$40 mil. Nesse R$40 mil está o meu Prolabore, está o salário dos colaboradores, já está o provisionamento do 13º e férias de quem é registrado, dos meus colaboradores registrados, a média que eu gasto hoje por mês de água, de luz,
Judá, parcela de equipamento é despesa variável ou é despesa fixa? Eu vou até anotar aqui para a gente falar isso mais para frente, tá? Parcela de equipamento, de empréstimo. Às vezes, cara, eu recebo, é engraçado porque eu recebo às vezes uma lista mesmo assim de custo fixo. Quando eu faço o diagnóstico, o pessoal me manda, né? Faturamento, despesa fixa, a média de gasto com fornecedores. E às vezes o cara manda para mim na lista de despesa fixa, sei lá, cara, tipo um empréstimo que ele usou para capital de giro. Não, um empréstimo hoje, ele não é uma despesa fixa na tua empresa. Aquilo que de fato é uma despesa fixa é, por exemplo, o teu salário. O teu salário como dono da empresa é uma despesa fixa, o teu prolabore, os teus funcionários, ou então, por exemplo, até mesmo o imposto. O imposto, muita gente confunde o imposto como uma despesa variável. Judá, mas o imposto ele só existe depois que você vende. Certo, mas a tua empresa ela existe para dar lucro e para vender. E você sabe hoje, até se você não sabe, ó, o pessoal da minha equipe vai colocar, a minha equipe vai colocar aqui o cardzinho do vídeo de como estabelecer metas de venda para tua empresa. Vai lá, assiste esse vídeo ou marca assim, abre em outra janela para você assistir depois, porque nesse outro vídeo eu falo sobre você estabelecer uma meta de faturamento com base no teu custo fixo. E nesse vídeo, explicando para você a diferença entre custo fixo e variável, depois eu vou falar sobre a margem de lucro, tá? Mas assim, ó, o imposto em si, ele é uma despesa fixa até o ponto onde ele faz parte da tua meta de faturamento. Por exemplo, se você tem um custo fixo de 40 mil, digamos que pelo produto que você vende, sei lá, vamos pegar aqui adesivo, tá? O adesivo aí no teu mercado, cara, você consegue vender ele a R$50 o metro quadrado. Só que desses R$50, sem instalação, né? Pelo amor de Deus, não me fale que você vende R$50 um metro quadrado instalado que tu já tá tomando ré aí, já começa mudando aí, tá? Mas vamos dizer que você vende lá R$50 o metro quadrado do adesivo. Aí você vai ter um custo de R$20 por metro quadrado de matéria-prima. Esse custo de matéria-prima, ele é o quê? O teu adesivo, o teu percentual de tinta, talvez a lâmina do teu estilete. Só que você tem mais ou menos hoje uma capacidade produtiva de entregar, sei lá, 2.000 metros quadrados no mês. A R$50 mil, nós estamos falando sim de um faturamento de R$100 mil. Para você entregar esses R$100 mil de adesivo para você vender na tua empresa, você precisa manter um custo fixo de R$40 mil. Então quer dizer que hoje, dentro do teu preço de venda, você tem uma margem de contribuição de 40% de custo fixo. Agora, o meu imposto sobre esses R$100 mil, ele faz parte tem que fazer parte englobado dentro dos 40%, dos R$40 mil, ou ele tem que estar englobado no meu custo variável, que é o custo da minha matéria-prima. Dos R$100 mil, tu vai colocar dentro do teu custo fixo. Por quê? Porque de fato você precisa vender R$100 mil para poder pagar o teu custo fixo, tua matéria-prima e a margem de lucro que você quer ter. Por quê? Pensa comigo, se você hoje faturou R$100 mil em adesivo, certo? Você pagou R$40 mil de conta, aí você teve também, no caso, se a cada R$50 do metro quadrado, R$20 você tem de despesa variável, nós estamos falando aí de 40%. Então, dos R$100 mil de faturamento, você tem mais R$40 mil de matéria-prima. Num cenário ideal, nós estamos falando que sem retrabalho, sem erro, sem nada, sem necessariamente ter tido um problema lá de retrabalho, você teve R$20 mil de lucro vendendo esses R$100 mil. Aí que entra a virada de chave. Cara, a partir desses R$100 mil é que você vai começar a colocar o imposto como uma despesa variável. Por quê? Porque a partir dali você vai começar a exigir o excedente da tua capacidade produtiva. É quando você vai começar a pagar hora extra, é quando você vai pagar mais imposto. Então aí que você vai começar a separar dentro do teu plano de contas de fato o que é uma despesa variável e uma fixa, mesmo sendo imposto. Então o que acontece? Outra questão que a gente colocou para falar mais aqui na frente é sobre a questão de parcela de equipamento que você comprou, parcela de empréstimo ou até mesmo, gente, estoque que você comprou. Gente, da onde que sai esse estoque?
Da onde que sai dinheiro para você comprar aquela chapa? Ah, pô, chegou uma promoção de rolo lá, você precisa para o teu mês, sei lá, comprar só 20 mil de adesivo, mas teve uma promoção e tu comprou 40 nesse mês, comprou 30. Cara, faz sentido para você que basicamente você teve um investimento na tua empresa de 10, 20 mil reais em adesivo? Da onde que você acha que sai isso? Será que ele é uma despesa fixa? Será que ele é uma despesa variável? Ele é sim uma matéria-prima, mas nesse momento ele entrou para você como um investimento. Por quê? Porque ele saiu do teu lucro. Ele nunca vai ser uma despesa operacional. Jamais esse excedente que você teve com a parcela. A mesma coisa acontece com o equipamento. Ele vai ser, de fato, a depreciação. Legal falar sobre isso, tá? Do equipamento, a parcela que você está pagando ao mês, a parcela que você está pagando todo mês desse equipamento que tu comprou, ou até mesmo um dinheiro que você está provisionando para comprar um equipamento, você vai colocar ele como um investimento, não vai ser parte do teu custo fixo, ele vai ter que sair do lucro, ou seja, se a tua empresa não estiver conseguindo pagar o teu custo fixo e o teu variável, jamais você vai poder hoje colocar a parcela daquele equipamento ou de um empréstimo que você fez para colocar capital de giro na tua empresa como um custo fixo, porque não é. Ele tem uma data determinada para acabar e aquilo dali vai ficar na tua empresa como imobilizado, entendeu? Se for um equipamento, por exemplo. E se for dinheiro, você está usando ele para fazer mais dinheiro, para não pagar tantos juros, às vezes de usar um cheque especial ou não precisar adiantar um boleto. Para você foi a escolha que você teve aí, não sei, na tua realidade, não estou falando que tem certo ou errado, só estou dando um exemplo, mas essa parcela do empréstimo, ela tem 24 meses, ela tem 48 meses para acabar. E esse período que ela tem para acabar, já desclassifica ela como um custo fixo. Gente, eu não estou aqui falando como um economista, mas é como eu administro o meu negócio e eu quero passar para você dessa forma. Eu quero que você leve isso para frente, para mesa redonda aí da tua empresa, para vocês discutirem sobre esses temas, para ver se faz sentido para todos vocês antes de vocês pensarem em aplicar isso. Então, o que acontece? Quando você fala de uma parcela de empréstimo, ela tem que sair do teu lucro. Ou seja, se hoje você está pensando em, por exemplo, pegar esses 20 mil reais aqui que teve de lucro quando você vendeu 100 mil reais de adesivo, você tem que olhar se você não comprou hoje mais adesivo para o teu estoque. Cara, eu estou dando um exemplo de adesivo, mas entenda adesivo como uma matéria-prima. Ou seja, ela é uma matéria-prima que compõe o custo variável. Só que se você comprou em excedente, ela é, de fato, um inventário, que a gente fala. E se é um inventário, cara, então a parcela desse empréstimo você vai colocar hoje não como um custo fixo da tua empresa, mas de fato você tem que ter lucro suficiente para pagar esse valor, certo? Parcela do equipamento. Cara, a depreciação desse equipamento vai entrar no teu custo fixo. Por isso que às vezes é foda. Ou você vai ter que fazer isso numa planilha de Excel muito bem estruturada, ou então utilizar um sistema que você possa colocar, por exemplo, você comprou uma máquina por 60 mil reais, certo? E ela tem um tempo de vida útil aí de 5 anos, 60 meses. E nesses 60 meses, cara, você vai conseguir vender ela por, sei lá, geralmente uns 30% do valor. Então você vai vender ela, sei lá, uns 15 mil reais você vai vender. O sistema, ele vai pegar essa diferença de 45 mil reais entre o que você comprou e por quanto você vai vender esse equipamento e ele vai depreciar esse valor dentro do teu faturamento usando como base de fato a tua despesa operacional, o custo fixo da tua empresa. Por quê? Porque a tua empresa ela precisa absorver a depreciação desse equipamento a cada metro quadrado que você vende. Então isso geralmente é bom você estar respaldado por um sistema que tenha essa função de depreciação dentro quando você coloca um equipamento lá, tá? Isso é uma dica que eu tô te dando. Então, a parte, por exemplo, da parcela em si, você até pode colocar ela, né, você vai ter no teu sistema como uma parcela a ser paga, mas não considere a parcela de um empréstimo ou a parcela de um equipamento ou de estoque que você está fazendo nesse momento como uma despesa operacional, né, uma despesa fixa ou então uma despesa variável. Ela está saindo diretamente do teu lucro. Por isso que você tem que ter muita clareza e ter os números na tua empresa de fato de qual é a capacidade produtiva. Por exemplo, se a tua empresa hoje
custando 40 mil reais, da forma como você está vendendo, no preço que você está vendendo, você está conseguindo entregar o suficiente para pagar as suas contas? Será que hoje, dentro do teu negócio, você vendendo esses 100 mil reais que eu dei de exemplo, realmente você está tendo um custo de 40 mil, você sabe quanto é o teu custo fixo, você sabe quanto é a tua despesa variável para entregar esses 100 mil reais? Será que você está tendo controle disso? Então eu vou até pedir ao pessoal colocar aqui outro vídeo sobre a diferença entre plano de contas e centro de custos, porque é um vídeo onde eu falo muito legal sobre isso, que é você ter clareza de onde está entrando dinheiro, por onde está entrando dinheiro e por onde ele está saindo, para que você possa saber quais são os gargalos que você tem na tua empresa. Porque às vezes, cara, eu estou fazendo esse cálculo para ti e você está pensando assim, pô, sei lá, coloca mais um zero. Às vezes a tua realidade é 400 mil reais de despesa fixa e 1 milhão de faturamento. Ou 4 mil reais de despesa fixa e 10 mil reais de faturamento. Cada empresa, tem várias empresas. Eu sei que existem diferentes empresas que acompanham meus conteúdos e eu sei que tem essa disparidade, mas o que eu quero que você entenda, o conceito principal desse vídeo é o que é uma despesa fixa, o que é uma despesa variável e o que é uma margem de lucro. Um outro problema, falando sobre margem de lucro, cara, que eu vejo muito assim nas empresas, e eu comecei assim na real, eu pegava todas os custos que eu ia ter de matéria-prima para fabricar um serviço, ou seja, o cara falava assim, Judá, eu quero fazer uma placa de 5x1. Então beleza, quanto que vai de ferro? 5, 10, 12, mais travessa, vai 14 metros de ferro, aí vai 5 metros quadrados de lona, aí vai 6 parafusos, tal. Eu achava que sempre estava conseguindo contemplar todos os custos. E você sabe, cara, que sempre passa alguma coisa batida, principalmente a margem de perda, né? Que você tem ali nessa lona a mais, esse ferro que sobrou no estoque, lembra? Não é um custo variável isso. Aí o que acontece, cara? Eu pegava isso daqui e jogava lá, pá, 100% em cima. Pô, me custava 150, vou vender por 300, cara, e vou ganhar rios de dinheiro, né? Tô ganhando o dobro daquilo que eu tô vendendo. Só que acontece, cara, que desses 300 reais que você tá vendendo aquela placa, que você simplesmente, né, colocou 100%, isso não é markup, isso não é a tua margem de lucro. Você precisa saber a tua matéria-prima? Sim, eu sei que hoje a minha matéria-prima é 150 reais. Só que você precisa saber o teu custo fixo. Se você souber o teu custo fixo e o teu custo variável, você precisa determinar quanto você quer ganhar. Quanto que você quer ganhar hoje no final do mês? Quantos por cento que é o teu markup? O teu markup, ele vem depois que você incrementa o teu custo fixo e o teu variável. Você precisa saber o teu custo fixo para determinar quanto você precisa vender no mês. Por quê? Cara, se você hoje tem, como eu falei, 40% de custo fixo, 40% de custo variável pelo preço que você está vendendo, e eu sei que não adianta, às vezes você vai fazer um cálculo aqui e aqueles 50 reais no metro quadrado do adesivo vai chegar para você que você tem que vender a 80 reais para poder ter lucro. Só que o teu mercado não admite você vender 80 reais no metro quadrado do adesivo. Judá, o que eu faço nesse momento? Aí que você vai precisar traçar algumas estratégias para reduzir ou o teu custo fixo ou então baixar o teu custo variável, para que a margem de lucro que você queira ter, que é aqueles 20%, ela seja real no final do mês. E para ela ser real, você precisa entender hoje o quanto você precisa vender com base no teu custo fixo, no teu variável, mas você também precisa entender o que o mercado aceita vender. Então, se o teu mercado hoje aceita esses 50 reais o metro quadrado, às vezes você tem que botar na ponta do lápis se realmente vender para o cliente que você está vendendo hoje é o melhor negócio. É uma coisa que você tem que refletir também. Então, o que acontece? Quando você vai parar para pensar sobre, de fato, a margem de lucro, o markup, você estabelece um percentual. Dentro da comunicação visual, cara, a gente tem uma média de markup. A gente trabalha geralmente em produtos que são industrializados, né, que a gente fabrica de fato ali na parte que não envolve tanto a mão de obra, que é a parte de impressão. A gente trabalha um markup entre 35%, 40%, às vezes 45%. Então, esse conceito que tem diferente entre o que é uma despesa fixa e variável vai te dar inteligência na hora de você tomar uma decisão na tua empresa, quando, por exemplo, precisar talvez cortar alguma coisa, cortar algum custo, enxugar o teu negócio. Não necessariamente hoje a primeira decisão que você tem
a tomar para regularizar o teu negócio é cortar custo fixo, porque às vezes você já está no talo, você já está com a equipe enxuta, você já não está não está pagando nenhum investimento, nenhum empréstimo, nem nada, você já tem um custo fixo básico ali, só que você não está conseguindo vender o suficiente para ter lucro no final do mês. Então, nesse momento, eu acho que a grande virada de chave de você entender a diferença entre despesa fixa e despesa variável é você poder, na hora de montar o teu orçamento, simplesmente não pegar deixar de lado a margem de contribuição que tu tem. Ou seja, se você for vender um produto, como eu dei o exemplo do adesivo, de R$50 o metro quadrado, você vender R$100 mil, às vezes você acha assim, cara, só custou R$40 mil para mim de adesivo, né? Adesivo, tinta e insumos, de despesa variável. Então o meu lucro foi 60 mil. Desses 60 mil eu posso gastar com X, Y, Z, posso aumentar minha retirada de lucro. Não, cuida muito disso no teu negócio para ter essa clareza. Separar muito bem o que é uma despesa fixa de uma variável, para que na hora que você for formatar o teu preço ou até mesmo alimentar o teu sistema, não estar gerando dados errados, porque isso eu vejo muito também. O pessoal às vezes pega essa despesa, como eu dei o exemplo de uma parcela de um equipamento, coloca como uma despesa fixa e isso daí o sistema vai entender que você precisa vender com uma margem de lucro maior ou precisa vender mais para conseguir cobrir a tua despesa fixa, que de fato não é uma despesa fixa, ela é um investimento, ela está saindo do lucro da tua empresa. Entendeu? Ela vai de fato sair daqueles R$20 mil que a gente falou um pouquinho antes nesse vídeo, tá bom? Então isso é o que eu queria passar para você nesse vídeo hoje, essa diferença entre despesa fixa e variável, e que com certeza você pegar o custo da tua matéria-prima, dos insumos que você vai produzir e jogar isso, tipo, vezes 2, vezes 2.2, vezes 1.6, como eu vejo muita gente multiplicando, ou jogar, mais 50%, mais 100%, que é o percentual que você está ganhando, isso não é a tua margem de lucro. A margem de lucro, ela é quando você tira do teu faturamento todas as tuas despesas fixas, todas as tuas variáveis, os teus investimentos, estoque que você comprou mais, parcela de empréstimo de equipamento e etc., a tua margem de lucro é o que sobra de fato depois de você pagar tudo isso. Não quer dizer que você pagar o empréstimo, pagar a parcela do equipamento, por exemplo, não é lucro da tua empresa. É sim lucro, mas não entenda que isso é uma despesa variável ou despesa fixa, tá bom? Então é o seguinte, se você curtiu esse conteúdo, se fez sentido para você, deixa um comentário para mim, se inscreve no canal se você é novo por aqui, ativa o sininho, deixa um like nesse vídeo, porque é importante para eu saber se os conteúdos que eu estou gerando, os temas que eu estou abordando são realmente importantes e relevantes para ir para o teu negócio de comunicação visual, tá bom? Eu sou Judá Donai, um abraço e eu te vejo no próximo vídeo.